Olá, paz do Senhor Jesus. Bom, eu entrei ao vivo aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus. Tô até meio ofegante porque às vezes Deus fala com a gente umas coisas, né? E é com muito temor, é com muito respeito, é com muita reverência, a santa palavra de Deus que eu quero compartilhar o que está escrito em Daniel capítulo 9. E eu quero começar com uma oração. Enfim, eu não sei quem Deus vai trazer para essa live. Eu não sei em que coração Deus está trabalhando nesse dia, nesse momento. Mas eu sei que Ele trabalhou no meu. Eu sei que Ele me constrangeu e é por isso que eu estou aqui. Muitas vezes a gente tem vontade de desistir. Muitas vezes nós temos vontade de parar. Mas a gente permanece em pé. Por causa do amor, da misericórdia dEle. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor possa vir ministrar a Tua palavra no meu coração, assim como o Senhor já falou minutos antes, Pai. Que o Senhor venha me constranger no Seu amor, que o Senhor venha constranger a cada um, Pai. Que ouvir essa Tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir a uma vida de arrependimento, que nós possamos nos envergonhar, Pai, do nosso pecado, que nós possamos nos apresentar diante de Ti, miseráveis como somos, sem fingimento, sem religiosidade, Pai, que nós possamos simplesmente reconhecer a Tua glória, que nós possamos reconhecer, Senhor, a Sua onipotência, o Seu poder, a Sua soberania, que nós possamos nos render, Senhor, que nós possamos compreender que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. Opera em nós, Pai, a Tua palavra. Confirma, Senhor, em nós a Tua palavra. E nos direciona, Senhor, a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui como sacerdotes de um reino de amor, para falarmos da Tua palavra para as pessoas, Pai. Nos encoraja, tira toda a timidez. Senhor, tira todo o medo, todo o embaraço, todo engano, Senhor. Repreende o nosso inimigo, Senhor, porque contra ele não podemos lutar, mas o Senhor pode. O Senhor é nosso general de guerra, o nosso general de batalha. Pai, vem com a Tua misericórdia sobre nós, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque temos transgredido contra o Senhor. Me dá a luz do Seu entendimento, me dá toda a sabedoria, Pai, no meu coração. E me dá discernimento, Senhor, para que eu possa viver a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu peço. E eu creio, Pai, que a Tua palavra vai se cumprir. Amém. Bom, capítulo 9 do profeta Daniel. Diz assim. No versículo 27 do capítulo 8, Daniel diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, que não havia quem a entendesse. Daniel, ele ficou doente também. Daniel, ele teve que enfrentar as aflições desse mundo. Só que durante aqueles dias ele cuidou da sua saúde. Quando ele levanta e vai cuidar do negócio do rei. Porque ele estava ali a serviço daquele rei. Mas ele se levanta. Assim que ele se recuperou, ele se levanta. Ele vai cuidar dos negócios do rei. E ele fica espantado acerca de uma visão. E ele tem aquela visão e ele vai atrás daquela informação. Ele vai querer saber do que se trata. E aí dá entrada aqui no capítulo 9 que diz assim. No primeiro ano do seu reinado, se referindo ao rei daquela época, ele diz assim: Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Então aqui, sabe o que é interessante? É que Daniel, ele entendeu pelos livros. Ou seja, ele foi ler, ele foi estudar, ele foi meditar na palavra de Deus. E ali, ele compreendeu algo da parte de Deus. Tudo que nós precisamos está
aqui, na santa palavra de Deus. E quando ele foi ler aqueles livros, ele diz assim, eu entendi pelos livros. A Bíblia é um compêndio de vários livros. São 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. 66 livros. E aqui Daniel, então, ele entende pelos livros, por tudo aquilo que estava escrito. Ele era um estudioso, ele entendeu ali a visão, aquilo que Deus falou com ele. E eu entendo que muitas vezes na vida da gente tem um tempo determinado para certas coisas. E é isso que o profeta Daniel está dizendo. Ele entendeu pelo que estava escrito nos livros, nas escrituras, né, ali, que o tempo para acabar as assolações seria de 70 anos. É óbvio que aqui ele estava falando de um tempo específico. Mas hoje em dia nós também temos um tempo determinado. Nós vamos passar por provações, por assolações, por aflições, por dores, por sofrimentos, enfermidades. O próprio Daniel aqui, ele confessa, né, que ele havia se enfraquecido, que ele estava enfermo, que ele estava doente. Mas ele se recuperou e ele deu continuidade para aquilo que era o serviço dele. E nós também, nós temos que dar continuidade ao nosso serviço pelo reino, porque muitas vezes nós enfraquecemos, muitas vezes a gente desanima, muitas vezes o nosso coração adoece, muitas vezes o nosso coração sangra, porque nós queremos fazer a vontade de Deus, mas o inimigo vem e nos oprime, né? Ele vai ali nos desanimando, ele vai colocando setas, ele vai jogando setas na nossa mente e no nosso coração. Só que aqui Daniel, então, ele entende pelos livros, ou seja, nós devemos entender as escrituras sagradas. Por quê? Porque tudo que nós precisamos está aqui. Então, quando nós lemos o livro, quando nós nos dedicamos, né, a esse ensino da Bíblia, nós vamos compreendendo algumas coisas. E uma delas é o tempo. Então, existe um tempo determinado para cada coisa. Só que quando Daniel ele consegue compreender essas coisas, o que ele faz? Ele vai e se apresenta diante do Senhor. E é aqui no versículo 3 que Deus começou a me constranger de uma forma assim sobrenatural. Porque eu entendi que Daniel, ele vai orar, ele dirige o seu rosto ao Senhor. Ou seja, ele fica face a face com o Senhor, no sentido espiritual, nosso espírito face a face com o espírito do Senhor. E ali ele começa a buscar com todo o seu coração. A palavra diz que ele se dirigiu com o rosto ao Senhor, para buscar com o coração, para buscar com súplicas, jejum e humildade. Ali ele se humilha diante desse Deus, ele entrega a sua oração, ele fala com aquele pai, só que nessa época Deus não tinha esse relacionamento de pai e filho, então Daniel não se referia a Deus como o seu pai, ele não chamava Deus de pai, como nós chamamos hoje, né, pela misericórdia de Jesus, a graça imerecida, né? E ali ele começa a orar ao Senhor. E olha que oração linda, né? Que nos ensina tantas coisas. Ele diz assim, orei ao Senhor o meu Deus e confessei. Né? Você vê que ele tinha acabado de sofrer uma situação de estar fraco, enfermo ali, alguns dias. Não sei quantos dias, porque a Bíblia não diz, mas diz que foram alguns dias. Ele se levanta, vai fazer o que tem que ser feito, né? E ele se coloca em oração. Ele se coloca em oração diante de quem? De Deus. No particular, porque aqui a palavra não diz que ele fez isso no templo ou com alguns amigos. Não, é ele com Deus. Ele diz assim, eu me dirigi ao Senhor, eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Eu fui falar diretamente com ele. Então, Daniel, ele começa a orar e ele pede perdão pelos pecados. E olha que interessante, Daniel, diz a palavra de Deus que Daniel tinha um espírito excelente. Um espírito excelente. Então, era um camarada, assim, muito admirado pelo próprio Deus. E o próprio anjo do Senhor, quando chega aqui para conversar com Daniel nessa situação, ele diz assim para Daniel, Daniel, você é muito amado.
E Daniel sabia disso, porque ele tinha relacionamento de intimidade com Deus, caso contrário, não teria ido face a face falar com Deus. Só que no versículo 4 ele diz assim, que ele orou ao Senhor e confessou os pecados. Sabe, ele confessou os pecados porque ele reconhecia que, embora ele tivesse um coração que agradasse a Deus, embora ele tivesse um espírito excelente, embora o próprio anjo de Deus tivesse dito para ele, você é muito amado, ele sabia que ele tinha pecados. Ele sabia que ele não era digno da graça imerecida, desse favor gratuito que Deus ali demonstrava para ele, para mim e para você. Então ele começa a oração dele confessando o pecado. E é interessante que ele não confessa só o pecado dele. Porque aparentemente um homem de espírito excelente não teria o que confessar para Deus. Mas ele reconhece as suas misérias. Porque por mais que nós nos esforcemos, fato é que nós somos pecadores. Então nós temos que todos os dias, diante da face do Senhor, confessar os nossos pecados. E ali nós vamos renunciando a nossa vida. Nós vamos renunciando tudo aquilo que Deus não se agrada. Então ele diz assim, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Ele pediu perdão, mas ele sabia que Deus teria misericórdia. Porque assim era a vida de Daniel, confessar pecado, clamar pela misericórdia e pedir para que Deus o ajudasse a amá-lo, a buscá-lo de todo o coração e principalmente a guardar os mandamentos. Porque ele vivia ali no local de gente ímpia, que adorava outros deuses. Né? Ele estava cativo. Foi um momento onde Daniel, apesar do privilégio de estar ali servindo diretamente ao rei, mas ele era escravo naquele local. Numa situação interessante, né? Honrada, mas ele era escravo. Ele não era livre para fazer o que ele quisesse. Mas quando se tratava dos assuntos de Deus, nada o impedia de fazer aquilo que ele sabia que ia agradar o coração de Deus. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Os meninos não se renderam. Depois teve a situação da cova. Daniel também não se rendeu. Por quê? Porque eram meninos com muita sabedoria de Deus. Então eles não se rendiam. E Daniel, especificamente, Daniel era o que mais se destacava. Parecia que era o mais maduro. Então, desde o início do livro de Daniel, nós vemos que Daniel ele é um cara que ele toma iniciativa, que ele influencia, que ele se posiciona, né, que ele não se deixa ali influenciar pelas coisas daquele lugar. Né? Então, assim, o ambiente não pode nos influenciar. Mesmo que estejam todos fazendo a mesma coisa, nós não somos desse mundo, nós não somos todo mundo, nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos filhos de Deus e nós temos que nos comportar como filhos de Deus, filhos amados, em espírito de excelência diante desse Deus. Então aqui Daniel ele começa orando e ele ora ao Pai, ele confessa os pecados, ele diz assim, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Por quê? Porque Daniel ele sabia que aquela situação, né, era consequência do pecado de uma nação inteira. Então ele vai diante de Deus, ele fala assim, os meus irmãos não estão orando, esse povo não está orando. E se me resta alguma força ainda, eu vou orar, eu vou clamar em favor dessa nação. Eu vou clamar em favor do povo de Deus. E nós temos que ser assim. Nós temos que confessar os nossos pecados e pedirmos também perdão por aqueles que ainda não têm discernimento. Porque tem muita gente por aí que eu falo, gente, a pessoa não sabe o que está fazendo. A pessoa não entendeu a graça, a pessoa ainda não entendeu o que é a cruz. Porque se tivesse entendendo, não estaria vivendo dessa forma, negligenciando a própria vida para favorecer a carne e praticar pecado. Sabe, por prazeres transitórios que vão nos levar para o inferno. E aí ele diz assim no versículo 6, e isso me entristece porque acontece muito nos dias de hoje. Ele diz assim, não demos ouvido aos teus servos, os profetas. E quando eu cheguei nesse versículo, eu confesso que eu chorei, porque quantas vezes a gente tenta falar de Jesus para as pessoas?
Quantas vezes, enquanto eu vivia o meu pecado, as pessoas queriam falar de Jesus para mim e eu não queria ouvir. E hoje eu experimento que essas pessoas experimentaram comigo. Porque hoje, pela misericórdia, eu não estou mais naquela vida de pecado que eu vivia, na minha imundícia. E quando eu tento falar de Jesus para as pessoas não querem ouvir. Isso é tão triste. E eu fico pensando no coração daquelas pessoas que vinham falar com tanta alegria de Jesus para mim. Eu simplesmente falava, não. Não quero saber. Te respeito, mas vai para lá com o seu Jesus. Eu não quero saber. E hoje eu sei o que elas sentiam. Quando elas olhavam para mim, eu fico imaginando a dor que elas sentiam. Com a minha recusa, com a minha rebeldia. E... é tão difícil falar isso, sabe? Mas nós estamos vivendo esse tempo aqui. As pessoas não querem ouvir a palavra. As pessoas não querem mais ouvir Deus. E quando a gente vai falar desse amor, que a gente vai contar a nossa história, as pessoas acham que é balela, as pessoas não se importam. E aqui diz assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas nós, a confusão de rosto. Porque nós somos muito atribulados, sabe? A gente vive no meio de confusão. Só que Deus não. Deus, ele é um Deus de misericórdia, de amor, de juízo, de justiça. Ele não é um Deus confuso, ele não deixa a gente enganado, ele não deixa a gente no pecado. É que a gente gosta de voltar para o vômito, a gente gosta de voltar para a lama. Só que Deus, ele nunca deixou de aguardar ansiosamente durante o nosso dia, um encontro com ele. E eu, sinceramente, eu creio que assim como na viração do dia, lá no Éden, quando Deus se encontrava com Adão e com Eva, ele também espera por nós. Todos os dias. Porque ele nos acorda de manhã. É ele quem nos acorda. A gente pode não perceber, isso pode ser imperceptível. Mas Deus nos acorda com fôlego de vida todos os dias. E todos os dias ele quer, e eu acredito que ele fica ali na torcida, ele e todo o céu inteiro fica ali na torcida, esperando uma alma que se converta. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse assim, quando uma alma se converte, o céu faz festa. Então, eu creio que Deus, ele gosta de festa. Eu creio que lá no céu, ele fica na expectativa de que alguém se converta. De que alguém olhe para ele com o mesmo amor. Com esse amor que ele olhou para a gente. E é muito triste, sabe? Você tentar fazer com que as pessoas creiam nesse Deus. Porque ele é a única chance que nós temos. E as pessoas ouvem filósofos, sociólogos, ouvem artistas, políticos, e vão se deixando levar por todo tipo de influência. Isso é tão triste, porque até tem muito religioso por aí, né, que conduz um rebanho para lugares bem perigosos, e a gente não observa as escrituras, a gente já não ora mais como deveria orar, como Daniel faz aqui essa oração pedindo perdão, mesmo sabendo que ele era tão amado, mesmo sabendo que diante de Deus ele poderia sim ser totalmente exaltado e glorificado nesse sentido, né, da posição que ele ocupava, e mesmo assim ele vai diante de Deus e reconhece miséria, reconhece que é pecador, reconhece que precisa da misericórdia de Deus, porque ele sabia que aquela posição que ele ocupava diante do rei era algo que Deus deu para ele ali. E o coração de Daniel permanece humilde. E isso me chamou muita atenção, porque ele não precisava orar por ele poderia só orar pelo povo. Mas ele se inclui. E nós devemos nos incluir também nas nossas orações. Parar de olhar um pouco do pecado do outro, mas continuar olhando também para o pecado do outro, né? E nos incluir. Mas fazer uma oração de amor mesmo, sabe? Uma oração assim, Pai, perdoa. Por mais que eu tenha um espírito excelente, por mais que eu sei que o Senhor me ame, eu sei que eu sou cheia de pecados, eu sei que eu sou cheia de transgressões, que a minha carne ela não se converte, por isso que eu tenho que matar todos os dias. Mas me ajuda. E aqui ele diz assim, perdoa aqueles que estão perto, aqueles que estão longe.
Porque às vezes tem pessoas perto da gente que a gente vê errando. Mas e aqueles que estão longe a gente não vê e ninguém está vendo ou ninguém está se importando? Então a gente tem que fazer uma petição meio que geral mesmo, assim, sabe? Mas na nossa oração a gente tem que incluir a todos. Os que são de perto e os que são de longe. Porque tem gente que às vezes não está orando porque nem consegue. Não tem força, já perdeu a fé, já descambou, né? Foi enganado por religiosos ou por outras coisas. Enfim, por uma palavra que liberaram, por uma mágoa, por um ressentimento. E a gente precisa do perdão do nosso Pai. A gente também precisa do perdão das pessoas. A gente precisa perdoar as pessoas. A gente precisa ter uma vida de conserto com Deus. Mas quem quer ouvir isso? Sabe, se eu estivesse aqui pregando prosperidade, ensinando as pessoas a serem felizes, com palavras motivacionais, com uma voz bem impostada, gestual e um monte de coisa, eu tenho certeza que estaria subindo vários coraçõezinhos. Porque eu assisto algumas lives, mas eu não estou aqui para isso. Eu só estou aqui para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E no tempo oportuno, essa semente que eu estou plantando aqui agora, apesar de ficar bem enterradinha ali e coberta com terra, Deus vai cuidar dessa semente. Ele mesmo vai cuidar dessa semente que eu estou plantando aqui agora. E Ele vai dar o crescimento. E eu tenho certeza que essa palavra um dia vai tocar o coração de alguém. Eu tenho certeza, pela fé. Mesmo que eu não esteja mais aqui, que eu já parti dessa para melhor, essa palavra vai ficar aqui. Eternamente. Por quê? Porque não é minha, é de Deus. E mesmo que alguém leia na sua Bíblia e não veja esse vídeo, não tem problema. É a palavra de Deus que vai constranger. Porque não é possível, sabe? Não é possível que a santidade de Deus não nos constranja. Não é possível que a gente ache que a gente não tem nada para pedir perdão para Deus. Não é possível que a gente viva todos os dias e a gente ache que está tudo certo. Não é possível isso. Porque quando eu estou distraída, eu comigo mesma, eu me acho a melhor pessoa do mundo, porque eu não roubo, eu não mato, não bebo, não me prostituo mais, não vivo as minhas imoralidades, não faço nada de errado. Assim, no conceito humano, entenda bem, por favor, entenda bem o que eu estou falando. Mas aí, de repente, eu entro na presença de Deus, eu olho para Ele, e eu vejo tanta santidade, eu falo, meu Deus, meu Deus. E aí eu não dou conta, porque quando eu chego perto de Deus, parece que todos os meus pecados vêm para fora. Até aquilo que eu nem conhecia. Sabe, eu não tenho problema de dizer que eu tenho um coração invejoso, um coração malicioso, um coração egoísta. Eu não tenho problema em dizer que eu tenho um coração rancoroso. Sabe, eu não tenho problema em dizer que meu coração é inclinado para as coisas erradas. Porque isso é do ser humano. Eu não tenho problema com o meu pecado. Porque o meu pecado eu confesso. E Deus me perdoa. Porque está dentro de mim. Independente se eu estou praticando ou não. Por isso que Jesus nos ensinou, né? Deus disse, você não deve cobiçar a mulher do próximo. Porém eu vos digo, Jesus falando, se você pensar, você já adulterou. O que ele quer dizer? Não importa se você está fazendo ou não alguma coisa. Importa se você está pensando, se você está sentindo alguma coisa. E se isso que está dentro de você é pecado. Não importa se você praticou ou não. Porque está enraizado. E a gente tem medo de falar, sabe, sobre ser invejoso, sobre ser egoísta, sobre ser mesquinho, sobre ser tantas coisas. Eu não tenho mais problema com isso, porque o meu pecado está diante do Senhor. E por isso eu me envergonho. Talvez Daniel sentisse isso também. Porque mesmo sabendo da parte de Deus que ele era muito amado, e mesmo sabendo que ele tinha um espírito excelente, porque ele mesmo escreve sobre ele. Então ele tinha noção de quem ele era em Deus. Mas o que mais me admira na postura de Daniel é que ele vai na presença do Senhor.
que ali naquele tempo nem era pai como é hoje, o nosso pai. Sempre foi pai, mas a relação não era assim naquele tempo. E ele vai ali, na intimidade de um filho, e ele simplesmente começa a confessar pecado. Ele não pediu nada. Ele não pediu pela libertação do povo que estava no cativeiro, ele não pediu para vencer guerras, ele não pediu nada disso. Ele simplesmente entrou na presença de Deus e começou a confessar pecados dele e da nação. Como nós, os cristãos, estamos pecando. Como nós estamos negligenciando o Evangelho. E nós precisamos, sabe, dessa postura de pedirmos perdão pelos nossos irmãos também. Porque às vezes dá a impressão que nós estamos todos cegos. E isso corta o meu coração de verdade. As pessoas podem achar que é demagogia e eu não me importo com o que as pessoas pensem. Deus conhece o meu coração. Eu sei por que eu estou aqui. Porque eu quero que você também esteja. Porque o mesmo Deus que me tirou da minha pornografia, da minha imoralidade, do meu poço de pecado, sabe, esse mesmo Deus que foi lá onde eu estava e me tirou de lá, é o mesmo Deus que pode tirar você de onde você está. Eu não sou melhor do que você. Então eu não tenho problema de falar sobre certas coisas. Eu não tenho problema de falar que meu coração é imundo. Por mais que Deus me ame, pior ainda, né? Porque se Ele me ama, que resposta que eu estou dando para esse amor dele? Então aqui Daniel, ele continua a sua oração e ele diz assim: a ti, Senhor, pertence a misericórdia e o perdão. Então nos perdoa. Perdoa o teu povo, porque nós pecamos, nós não te obedecemos, nós não queremos ouvir a sua voz, a gente não quer compromisso com o Senhor, a gente não anda na tua lei, a gente prefere seguir as nações, a gente prefere servir, adorar outros deuses, a gente prefere fazer culto misto. A gente não tem compromisso com a excelência do nosso culto, da nossa adoração, a gente segue a nossa própria liturgia mesmo e está tudo certo. Porque afinal de contas, é a minha instituição, é o meu jeito de prestar culto. É a minha manifestação de fé. E Deus me ama e Ele conhece a sinceridade do meu coração. E isso é perigoso, porque realmente Deus conhece. E se não for no padrão dele, Ele não aceita. E não importa se está bonitinho, se canta bem, se prega bem, se a caixa de som é excelente, se o ambiente tem ar-condicionado, poltrona de ouro, carpete da melhor qualidade, isso não importa. Porque Deus está olhando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, o que é de fora não interfere na nossa adoração. E Daniel, ele está fazendo exatamente isso, porque ele estava ali sozinho, na presença de Deus. Não tinha microfone para ele orar alto, fazer aquela gritaria pentecostal, que eu não sei para que grita tanto. Deus não é surdo. Ah, Veridiana, você está falando contra o movimento. Não. Só que a gente tem que ter discernimento. E para Deus é tudo com ordem e decência. É culto racional. Não é culto para alegrar a galera. Não é entretenimento. Oração é no secreto. Ninguém precisa orar pelo outro. A gente pode interceder ali. Mas Jesus advertiu sobre esse tipo de oração em voz alta, para todo mundo ouvir, como fazem os hipócritas nas praças. É Jesus que falou. Né? Então, assim, eu não estou criticando nada, eu estou falando que é Bíblia. E o próprio Jesus disse: cuidado com essa galera aí que fica orando alto, que fica fazendo as coisas aí com vãs palavras repetidas. Isso aí eu não estou nem dando conta. Então, quem não gosta tem que arrancar essas páginas da Bíblia. Mas aí também Deus disse assim, ó, vocês não vão tirar nem pôr um tio. E Jesus também disse, vocês não vão tirar e nem pôr um tio. Então, assim, sabe, gente, é triste ver o que está acontecendo hoje. Porque dá a impressão que o culto
virou uma manipulação da fé do outro. Então, assim, quanto mais eu grito, quanto mais eu oro, quanto mais eu apareço, mais a fé do outro se manifesta. Então, a fé dele está em mim. Ele não está prestando uma adoração genuína. Ele não está prestando uma adoração dele para com o seu Senhor. Ele está na empolgação da galera. Porque se eu preciso de alguém motivando a minha fé e direcionando a minha adoração, então eu não sou uma adoradora verdadeira. Eu sou cópia, eu sou plágio, eu sou xing-ling. Então, assim, eu fico preocupada de falar algumas coisas, mas a gente passou do tempo da gente ficar escolhendo as palavras certas. Porque tem gente que tá morrendo, sabe? Porque ninguém tem coragem de falar do jeito que tem que ser falado. E eu falei para Deus hoje, eu falei assim, Senhor, eu não tenho uma maquininha que eu vou lá e aperto um botão e digo assim, olha, ativar o modo fulano, ativar o modo ciclano, ativar o modo beltrano. Eu sou só uma. Eu não tenho como adivinhar a forma como a pessoa gerencia emoções. Eu não sou psicóloga. Eu só sou uma mulher pecadora. É só isso que eu sou. E dependo tanto da tua misericórdia, do teu perdão, como qualquer um. Mas eu não consigo, sabe, entender por que eu tenho que falar 1000 formas diferentes para alcançar 1000 pessoas diferentes, é isso? Daqui a pouco, sabe, a gente vai ter que fazer culto, a gente vai ter que qualificar os nossos cultos assim, ó. Hoje é culto para quem aguenta exortação nível 1. Hoje é culto para quem aguenta exortação do nível 2 ao 4. Hoje é culto para quem aguenta a exortação do nível 4 a 6. É assim. Só que quando a gente comete pecado e a gente ofende a Deus, a gente não fica preocupado, né, com aquilo que sai da nossa boca. E a gente deixa de falar as coisas por amor às pessoas, para não magoar. Ah, Veridiana, você está dizendo que a gente tem que falar de qualquer jeito? Não, não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que a gente tem que falar a verdade como ela é. E culto barulhento não salva ninguém. É só isso que eu estou dizendo. Orações repetidas de passa a vassoura de fogo e vai naquele quintal e começa a dar um monte de ordem para Deus, como se ele fosse faxineiro espiritual e nós fôssemos o administrador da empresa, sabe, dos catadores de lixo. E os anjos são os ministros, né, que passam com o caminhãozinho de lixo recolhendo o pecado dos outros. Só que Deus, gente, Deus não é isso não. Mas não é mesmo. E eu desafio qualquer pessoa a me mostrar na Bíblia quando foi que a palavra de Deus falou que as nossas orações têm que ser para mim. Primeiro eu, para mim e por mim. Não, a palavra diz o contrário. É dele, por ele e para ele, todas as coisas. O meu comer, o meu viver, o meu falar, o meu olhar, o meu sentir, o meu ouvir, o meu tudo. Dele, para ele, por ele. Por que as nossas orações é de mim, por mim, para mim? Será que isso agrada a Deus? Porque Daniel aqui ele me mostra que a oração dele foi assim: Senhor, ainda que eu tenha um espírito excelente diante de ti, ainda que eu seja um cara muito esforçado, e eu sei do meu esforço, eu sei das renúncias que eu tenho feito, mesmo assim, eu tô aqui face a face para te pedir perdão. Porque eu reconheço a minha miséria. E eu não sou bom. Se eu faço algo que é bom, é porque o Senhor, através do seu Santo Espírito, ministra em mim para que eu dê resultado para a tua obra, para o teu reino. Porque foi para isso que o Senhor me criou. Isaías 43, o Senhor nos criou, Ele nos formou para a sua honra,
para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. É só isso. A nossa utilidade aqui é isso. Se a gente não está vivendo para servir ao próximo, para amar esse próximo em resposta ao amor de Deus por nós, a gente está servindo a quem? Porque Satanás adora corações egoístas. Por quê? Porque um coração egoísta não serve ao próximo. E quando nós viramos deuses de nós mesmos, esse eu impostor que habita em nós, ele nos corrompe a uma tal forma de nós simplesmente nos afastarmos de Deus de forma definitiva. E hoje eu estava falando com uma amiga minha que existem 2 tipos de pastores. Mas não existem 2 tipos de ovelha. Aí eu vou te explicar uma coisa, e eu quero que você receba isso no teu coração. Jesus é o pastor da ovelha. E ovelha ouve a voz do seu pastor e reconhece e segue. E descansa nele porque sabe que o pastor cuida. Mas quem é o outro pastor se não é das ovelhas? É Satanás. Só que o rebanho dele é de bode. Quem são os bodes? Quem não tem disposição para ser ovelha. E obedece tudo que vai na direção do mundo. Porque afinal de contas, a gente é crente, mas a gente pode se divertir. Porque afinal de contas, nós somos crentes, mas não tem problema se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Só que de tiquinho em tiquinho, como diria a minha avó, de grão em grão, é que o diabo enche o papo. Quando a gente vê, Jesus voltou e a gente ficou. Por que a gente vai correr risco desnecessário? Sabe, por que a gente não olha mais para a cruz de Cristo? Por que a gente não se constrange? Por que a gente não consegue ter vergonha do que somos? E eu aprendo isso, sabe, com Daniel. Um cara de espírito excelente, que entra na presença de Deus para pedir perdão. E a gente que não está, 1% do que Daniel é. A gente nem vive o cativeiro que ele viveu. E a gente ora. Para quê? Então, assim, será que Deus ouve mesmo as nossas orações? Será que a gente não distorce o texto bíblico? Pedir, pedir, e será dado a vocês. Quem bate, 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 a porta vai abrir. Só que essas coisas não estão relacionadas à salvação? A sabedoria, entendimento, obediência? Será que não é isso que a palavra quer dizer? Será que Jesus deixaria os céus para virar um embrião no ventre de uma mulher? Imagina Deus, um embrião no ventre de uma mulher sendo formado ali. Você já viu um embrião? Parece um bichinho, né? Uma coisa meio esquisitinha ali. Mas imagina, Jesus dentro do ventre de Maria, ali, sendo formado como qualquer ser humano qualquer, passando pelo processo da placenta, da dor, do sofrimento fetal, tudo certinho, bonitinho, parto natural, dentro de um lugar lá, simples, com animais, de praticamente um curral de animais. Só para morrer por nós. E a gente olha aquela cara mais deslavada do mundo pro espelho e cuida da pele, passa creme, penteia cabelo, passa perfume. E aí quando Deus olha pra gente, ele vê o nosso pecado e ele... Que cheiro horrível. E aí a gente vai, presta culto para qualquer coisa aqui no mundo. E quando chega domingo, a gente vai lá entregar um culto para Deus. Ficou 6 dias da semana cultuando Satanás, com as nossas práticas, com a nossa delinquência espiritual. Aí chega lá, entrega o dízimo, a oferta, roda no poder, ora alto, pega o microfone.
leva todo mundo a uma histeria. A gente incrementa o culto com um monte de coisa, objetos, óleo, e por aí vai. Mas isso tem fundamento bíblico. Quando a gente vai para o culto, a gente compara o culto com as escrituras? Será que a gente tem esse discernimento? Será que a gente consegue avaliar o culto que a gente está prestando? É perigoso a gente prestar culto sem ler a Bíblia, porque a gente pode estar prestando culto para o pastor dos bodes. Porque ovelha se direciona pela palavra de Deus. O verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que estava lá no princípio com Deus, lá no haja luz, quando Deus resolve pegar aquele caos e transformar e colocar ordem em tudo. É isso que Ele quer fazer com a minha vida e com a sua vida. Essa nossa vida de caos, de trevas. E a gente fica rejeitando uma vida de paz com Ele, correndo o risco dele voltar a gente para o inferno. Sabe por quê? Só para dar um prazerzinho para nossa carne. Um prazer que às vezes dura 30 segundos. Quanto custa isso? A nossa vida custa. Quanto custou a nossa vida? Para Jesus, custou o sangue dele. Custou a vida dele. Porque o castigo que nos dá paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. Para que nós pudéssemos ter uma chance de salvação nele. E a gente continua pecando e pecando e pecando. Aí não tem disposição para falar de Jesus para ninguém. Quando as pessoas vão falar de Jesus, já vem aquela chata falar de Jesus, porque só fala disso, só fala disso. No céu você vai falar de quê? Diz aí. No inferno eu não sei, deve ter muito assunto por lá. Prostituição, alcoolismo, agressão, futilidade. Deve ter assunto assim para a eternidade mesmo. Mas no céu, a nossa adoração será santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Esses dias eu ouvi uma coisa e a pessoa disse assim que ninguém aguenta ouvir uma pregação ou uma live ou uma palavra, um áudio, qualquer coisa assim de 1 hora, 1h30. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, engraçado, o povo consegue ficar no cinema 2, 3 horas, maratona Netflix a madrugada inteira, né? Quem gosta de ler, lê Harry Potter, 5, sei lá quantos volumes, Senhor dos Anéis, revista, jornal. Fica horas ali e não cansa. Por que será que a palavra de Deus cansa? Não é algo para a gente parar e pensar? Por que 10, 15 minutos da palavra de Deus, 1h30, 2 horas que seja, começa a dar um frenesi na gente? Mas as coisas do mundo não cansam. Você fica 5 horas dentro de uma igreja, mas você fica o dia inteiro numa praia esturricando no sol. Mas lá tem a praia, lá tem água de coco, lá tem o churrasquinho, sei lá o quê, a gente se diverte. E na presença de Deus, você não tem prazer, você não tem alegria, você não se diverte na presença de Deus? Ele é chato? É isso? A presença de Deus é chata? Ao ponto da gente não conseguir ficar muito tempo? A palavra de Deus é chata? Por isso a gente não lê? Uma pregação na internet é chata? Por isso a gente não ouve? Olha como que os nossos valores estão distorcidos. Porque assim, você não pega 2 coisas iguais e compara. Você pega Deus e você pega o mundo. Só que tudo que é para Deus cansa mais rápido. Então assim, se eu tiver que acordar 3 horas para orar, eu não consigo. Né? Não é assim que a gente fala?
Mas se eu tiver que acordar 3 horas da manhã para ir viajar, eu nem durmo. E vou feliz da vida, tomo um energético e ó, simbora lá. Por que as coisas de Deus custam tanto? Porque o pecado resiste a tudo que é de Deus. Eu vou repetir, o pecado resiste a tudo que é de Deus. Porque quando você morre para o teu pecado, você começa a cansar do mundo. Por isso Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, troque comigo o jugo. Troque comigo o fardo. Por que ele disse, vocês que estão cansados? Porque ele pensa assim, quando o pecado te cansar o suficiente, vem para mim que eu cuido de você. Sabe por que tem pessoas que não foram para Jesus ainda? Porque elas estão se esbaldando no pecado. E sabe quando elas vão perceber que o pecado cansa? Quando Jesus voltar, elas ficarem. Não é triste isso? É muito triste isso. Mas sabe de quem que é a culpa? Minha e sua. A culpa é minha e sua. Porque ao invés de a gente estar falando de Jesus para as pessoas, ah, mas Veridiana, eu vou falar para as pessoas não gostam. Quando Jesus falou com você pela primeira vez, você gostou? Mas depois você não se rendeu? Depois o Espírito Santo não foi te convencendo? Não foi te abraçando? Não foi te acolhendo? Você não foi vivendo o seu processo dia a dia? Por que tem que falar hoje com uma pessoa e amanhã ela está totalmente santa, purificada? Foi essa paciência que Jesus teve com a gente? Porque comigo, a paciência do Jesus passou todos os limites. Eu falo para ele, falo, Senhor, é muita misericórdia, viu? Porque eu não tenho paciência comigo. Às vezes o Espírito Santo me fala de alguns pecados, eu falo, ai meu Deus, nossa, eu cansei já desse negócio aí, porque é todo dia a mesma coisa. Mas é todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a gente dorme e acorda pecador. Dorme e acorda pecador. Só que tem uma diferença. O pecador arrependido, que reconhece as suas misérias, e o pecador orgulhoso que já está morto nos seus pecados. Só existem 2 tipos de pessoas no mundo inteiro. E os 2 tipos são pecadores. Só que um reconhece, o outro não. Quando a gente reconhece, a gente corre para Cristo. Quando a gente não tem apego ao pecado, a gente corre para Ele. E Ele pode voltar agora. Ele pode voltar daqui 5 minutos. Ele pode voltar e a gente nem vê o dia amanhecendo. E como é que vai ser? A vida daqueles que estão tão pertinho da gente, a gente não falou de Jesus ainda. É difícil. Só que aqui, Daniel, voltando aqui para o texto, não que eu tivesse saído do texto, porque o Espírito Santo sabe o que fala, quando fala e como fala. Daniel, ele começa a suplicar ali pela misericórdia de Deus. E ele começa a colocar diante de Deus a sua agonia, a sua aflição, as suas dores, em amor daquele povo rebelde que não ouvia a palavra de Deus, que não tinha negócio com Deus e era deliberado mesmo, eles gostavam do pecado. A palavra diz que eles faziam aquilo como se fosse algo muito natural deles. Eles não se envergonhavam dos seus pecados. Então, ele diz assim, agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo. Você vê que a relação ali não é de filho, né? É de servo para o seu Senhor. E nós somos de filhos para o nosso Pai. E aí ele diz assim, ouve as minhas súplicas, inclina os teus ouvidos, abre os teus olhos para a nossa desolação. Senhor, olha para nós, olha para as nossas misérias, perdoa para os nossos pecados. Porque nós não conseguimos sem o Senhor. E aí ele diz assim, aqui, já terminando já, que o anjo de Deus veio e disse assim, Daniel, Deus ouviu a sua oração. Enquanto você ainda falava, Deus já estava entrando com providência. Ele já estava entrando com perdão.
Ele já estava entrando com graça, com misericórdia, com cura para a tua alma. E aqui diz assim, você é muito amado, Daniel. Depois você lê aí no versículo 23 o que a palavra diz. Diz assim, você é muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende. Deus, ele ama a todos. Mas o que ele quer de nós? Que nós tomamos um bom entendimento dessa palavra. Para quê? Para que possamos andar de acordo com a palavra. No entendimento, na obediência, na santidade, na pureza de coração. E tudo isso, pela palavra, ele vai trazer conserto para as nossas vidas. Porque ele tem misericórdia de nós. Sabe o que é misericórdia? Não é peninha. Tem gente que acha que Deus é um Deus assim de pena, né? Que ele, ai, tô com peninha da Viridiana. Não. Sabe o que é misericórdia? É ato de justiça. Sabe por que nós não estamos mortos? Porque um dia Deus prometeu para Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas por causa da fé que ele manifestou em Deus. E hoje nós somos esse povo da terra que Deus conquistou lá na cruz. Os estrangeiros, os gentios, aqueles que não são descendentes de Abraão. Nós estamos incluídos nesse pacote de graça da parte de Deus. Então aqui, o que Deus ele quer? Estude a minha palavra, viva de acordo com a minha palavra, para de ficar ouvindo profeta daqui, profeta dali, religioso, é tanta coisa. Como que a gente vai saber qual que é o Deus da igreja de quem? E que igreja que está servindo a Deus aonde? Mas a palavra, pelo menos, vai nos dar um direcionamento para nós vivermos de acordo com uma coerência bíblica. Por quê? Está escrito que naqueles dias falsos profetas se levantarão. Eles farão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Ou seja, nós estamos correndo riscos. Por mais que nós estejamos firmados na rocha em Cristo, nós ainda estamos em perigo. Porque o inimigo não desistiu e ele está furioso contra as nossas vidas. Mas qual é a nossa espada? A palavra. E ela precisa estar bem afiada. Ela precisa estar preparada. E nós precisamos manejar bem essa ferramenta de guerra. Porque é ela que nos dá condição de resistir ao diabo quando ele vem plantar mentira na nossa cabeça. Quando ele vem dizer que nós não podemos, que Deus não nos ama, que nós vamos para o inferno por isso, por aquilo outro. E aí quando nós olhamos a palavra de Deus e nós nos vemos nela, e nós vemos ela em nós temos a convicção da nossa fé em Cristo, pela misericórdia. E aí nós vamos entendendo essa graça, e nós vamos sentindo a necessidade no nosso coração de compartilhar isso com as pessoas. E nós vamos compartilhando, e essa palavra vai chegando nos confins da terra. E pessoas serão alcançadas, e haverá uma grande festa no céu. E aquele que compartilhou vai receber o galardão. Entende? É um trabalho de formiguinha. É como se fosse uma fábrica numa linha de produção. Cada um vai fazendo o seu pouquinho e lá no final o produto está pronto. E vai alcançar o mundo. Você vê, lá no Japão eles fabricam um produto que passou na mão de um monte de gente e chegou aqui para nós, prontinho para ser usado. Jesus já fez a expiação do nosso pecado na cruz. Esse produto, digamos assim, só para você entender, já está pronto para ser usado. Então lance mão, se aproprie disso, da palavra de Deus que te dá a salvação pela graça. E propague as boas novas para as pessoas. Imagina você, por causa da sua vida, do seu amor a Cristo e às pessoas, o céu dando uma festa e olhando lá, ah lá, fulano de tal, olha lá, fulano de tal. Vamos fazer uma festa aqui, aleluia, glória a Deus e tal. Porque você falou de Jesus e aquela pessoa aceitou. E o céu fazendo uma festa. Porque você liberou uma palavra de esperança na vida de alguém. Simples assim. Simples, porque nós somos tão bons para defender opiniões pessoais e provar para todo mundo que nós temos razão. Use toda a sua energia, todas as suas habilidades,
para falar do amor de Cristo para as pessoas. Glorifique a Deus através da sua vida, falando dele, somente dele e por ele. A gente não tem que ficar diluindo o evangelho, a gente tem que ficar encontrando palavras bonitinhas, é só ler o texto e falar. Do jeitinho que está aqui. É lindo, né? É lindo você olhar a Bíblia. Eu não sei, eu acho que eu estou numa outra dimensão, porque eu sempre gostei de ler, e eu já li muitos livros, mas hoje eu não consigo ler outros livros. Eu só consigo ler minha Bíblia. Porque eu falei para Deus assim, Senhor, eu vou renunciar a tudo, mas eu quero que o Senhor faça uma coisa por mim. Me leva a entender a Bíblia, porque se eu entender a Bíblia não adianta eu renunciar ao resto. E eu acho que Deus gostou tanto disso. Ele falou assim, caramba, coitadinha dela, se eu não ensinar, ela não vai aprender mesmo. E ele começou a me ensinar, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Hoje eu sei um pouquinho, mas eu tô batalhando ainda, tô na luta. Tô combatendo o bom combate. E tô compartilhando, é pouquinho, não importa, mas tô compartilhando. Se amanhã eu tiver mais, eu compartilho um pouquinho mais. Se daqui 10 anos eu tiver muito mais, eu compartilho muito mais. Mas Davi venceu Golias com uma pedrinha. Foi pouquinho para um menino diante de um soldado experimentado em batalhas? Quem era Davi? Mas o pouquinho que ele tinha, ele entregou. E foi o suficiente. Sabe por quê? Porque quem derrubou Golias não foi Davi, nem a pedra, foi Deus. Porque você acha mesmo que um gigante leva uma pedrada bem aqui na testa, ele vem para frente? Não, o impacto vai levar o gigante para trás. Como é que o gigante cai com a cara no chão? Cientificamente falando, pela física, por princípios da física, não teria como o gigante ter caído por causa da pedrinha. Porque aquela pedrinha não ia fazer efeito nenhum no gigante. Dá uma pedrada na cabeça de alguém, só se for um paralelepípedo para derrubar. Você entende? Então, assim, o seu pouquinho na mão de Deus vira um pocão. A sua fraqueza na mão de Deus vira um negócio gigante, porque é Ele que faz, é dele, por Ele, para Ele. Então, assim, entrega, sabe? Se disponibiliza para Ele. Seja um promotor de eventos lá no céu. O teu nome chegou antes no céu, porque já está escrito no livro da vida. Ou não, né? Porque lá também tem um livro onde Deus vai anotando as nossas iniquidades. E vai ser aberto. E aí no dia do juízo, Deus vai ter que mostrar para todo mundo por que eu estou sendo condenada. Não é melhor se humilhar agora? Não é melhor passar vergonha agora? Que imagina, além de ir para o inferno, passar pelo tribunal de Deus. E Deus lá, ó, você está sendo condenado porque no dia tal você fez isso, e no dia tal você fez aquilo. Nossa, só de pensar nisso eu já fico com vergonha. Não é melhor a gente se humilhar agora, passar vergonha aqui agora com Deus, no nosso particular com Ele, só filho e pai, do que naquele dia? Caraca! Nossa, me deu até um negócio aqui agora. Porque, você imagina, eu não sei como é que vai ser, mas no tribunal é assim. O juiz vai lá, ele lê a denúncia e ele aponta lá naquela denúncia tudo que se aprontou. Só que a gente não aprontou só um crime, né? Só um pecado. Então vai ter que fazer todo o processo lá, imagina. Desde o dia que a gente nasceu. Nossa! Se eu fosse você, eu começava a mudar e pensar um pouquinho sobre isso agora. Deixava para amanhã, não. Então, faça como Daniel fez. Se apresente diante do seu Deus, do seu Pai de amor. Você tem liberdade para isso. Peça perdão. Mas eu não sei o que eu estou errando. Não tem problema. Se você souber que já está errado, já está bom. Ele vai te perdoar. Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar no processo de santificação. Naquele dia nós subiremos com Jesus. Naquele dia nós subiremos. Tem noção? Nossa, vai ser muito doido esse dia. Vai ser muito legal esse dia. Porque os mortos ressuscitarão. E quem estiver vivo naquele dia vai subir já com o corpo glorificado. Vai ser muito maneiro.
Vai ser muito doido e eu quero muito esse dia. Eu vivo todos os dias esperando esse dia, porque eu não mereço. E é porque eu não mereço que eu tô agarradinha nele ali, ó. Mas agarradinha mesmo, assim, sabe? Não desgrudo. E se eu tiver que morrer por mim e viver pra ele, eu tô disposta. Eu tô disposta. É doido, mas eu tô disposta. Então, assim, pra concluir, ore. Peça perdão por aqueles que você sabe que está pecando, mas não tem condições de se apresentarem diante desse Deus. Dessas pessoas que às vezes estão na rua vivendo coisas, prostituições, vícios, filhos desobedientes. Dá uma olhada aí na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Se você perceber que alguém está numa condição assim, e você tentar falar de Jesus para essa pessoa não quiser ouvir, não fique triste. Vai para o seu quarto e ore a Deus e apresente essa vida para Deus. E peça perdão pelos pecados dela. E diga assim, Senhor, nós erramos. Eu, aquela pessoa, aquela outra, dê um nome. E se você identificou qual que é a fraqueza daquela pessoa, né? Qual que é a debilidade ali, qual que é aquela situação de erro que aquela pessoa está vivendo, entregue para o Senhor. E peça pela misericórdia. Ele vai entrar com providência. E ele vai te honrar por esse amor que você está demonstrando pelo teu próximo. Porque foi para isso que ele veio, para dizer, ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você quer o inferno, ok se todo mundo for para o inferno. Mas se você quiser o céu, lute para que todos, o máximo que você puder, também estejam lá com você. Porque foi para isso que você está sendo chamado. Aliás, é para isso que você está sendo chamado. Mas a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Escolha estar entre os escolhidos. Porque naquele dia, se a gente está sofrendo hoje, essas aflições aqui, que a palavra diz que até quando Jesus voltar vai ser assim, assolação, peste, fome. Observa o mundo que está acontecendo. Observe, é peste, é fome, é gafanhoto, é vulcão, é vendaval, é redemoinho de poeira subindo nos lugares. Eu falei, gente, tá acabando o mundo já. Nós já estamos vivendo os últimos tempos. Isso é muito real. Isso é muito real. Porque não precisa ser crente para ver o que está acontecendo no mundo. Você só precisa ser cristão para confessar Jesus e viver por Ele. Com tudo que você tem. Com todas as suas forças, com todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele merece. E no final das contas, tem uma coroa te esperando. Tem uma coroa te esperando. Você nem era vitorioso e Deus já preparou a tua coroa lá no céu. Você entende esse amor? Então, que você possa, sabe, meditar nisso. Depois leia Daniel 9. Leia toda a Bíblia, mas confira lá o que eu estou te falando. Confira. Não fica só nas minhas palavras, não. Porque eu sou carne, eu também erro. Eu também tenho as minhas opiniões pessoais, mas o que eu falei aqui para você hoje, de verdade, eu senti no meu coração. E eu falei, Senhor, eu tenho que compartilhar isso aqui, eu tenho que compartilhar muito, porque assim, ao mesmo tempo que eu chorava enquanto eu lia, porque eu comecei a perceber qual que era a minha responsabilidade, ao mesmo tempo eu fui ficando mais tranquila, e aí eu conseguia entrar aqui para compartilhar, porque às vezes não dá vontade de entrar. Mas eu falo assim, vai que tem uma pessoa lá que queira ouvir, e se eu não fui? E essa pessoa perdeu a chance de ouvir alguma coisa, e eu perdi a oportunidade de ter comunhão com você. E eu perdi a oportunidade de festejar uma vida lá no céu. Então, assim, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não esteja com vontade, se a gente for, talvez por causa daquela nossa atitude de obediência, uma vida pode ser salva. E uma vida importa muito. Lembra quando Jesus disse, ó, se tiver 100 ovelhas e uma escapar, você não deixa as 99 e vai atrás daquela uma? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou atrás de você, da ovelha que se desgarrou do rebanho por algum motivo.
E não importa qual é o motivo. Ninguém tem nada a ver com isso. É só você e Deus. Mas eu tô aqui para te dizer que se você assumir um compromisso com Ele, Ele já tem um compromisso com você. E faz tempo, desde a eternidade Ele tem um compromisso, uma aliança com você. Assuma esse compromisso. Mas assuma de verdade no seu coração. E se tiver que sangrar, se tiver que chorar, se tiver que se humilhar, não tem problema. Ele passou tudo isso por você. Ele sangrou, ele se humilhou, ele sofreu castigo, ele foi açoitado, ele foi cuspido na cara, ele foi debochado, zombado, tudo por você. Vale a pena. Eu te garanto que vale a pena. Quem conhece a minha história sabe de onde Deus me tirou. Daquele lixo que eu vivia, daquela minha imundícia. Mas eu tô aqui hoje e vale a pena. Eu posso te garantir que vale a pena. Então, assim, não se deixe levar pelas suas impressões humanas. Porque o inimigo, ele quer te destruir. E ele vai ficar te enganando, e ele vai ficar te oprimindo, vai dizer que você está errada, mas é só uma voz de um pastor de bode. Ouça a voz do pastor Jesus. E fica firme. Fica firme, porque naquele dia você vai subir como filha desse Deus de amor. Amém? Fica com Deus. Se essa palavra tocou no teu coração, eu já estou feliz da vida. Muito feliz mesmo. Compartilhe com as pessoas. Fale do seu jeito, simples, humilde. Não tem problema, mas fale. E Deus vai te recompensar. Aqui, não sei. Mas lá no céu, com certeza. A tua coroa está preparada e Deus está ansioso para colocá-la na tua cabeça. Mas seja obediente. Seja fiel a Ele. Viva por Ele. Faça tudo por Ele. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil. Fica na presença do Senhor. Ore, peça perdão por você e por todos. Amém? E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Um grande beijo.